ouvido. Eu sempre ficava com raiva, falava esses americanos folgados que acham que eles são melhores do que a gente. Mas quando você pisa o pé naquele lugar, querido, de fato você vê que as coisas são muito diferentes. Você tem todos os sistemas que funcionam, você tem tudo limpo, tudo organizado, tudo seguro. Mas eu digo para você, querido, pode ser que aquele lugar seja o melhor lugar para os americanos, mas o melhor lugar para a gente é aqui, amém, queridos? Onde Deus decidiu nos plantar, onde Deus decidiu nos colocar. E eu trago um abraço da igreja de Orlando, da igreja Verbo da Vida de Orlando. Tem sido maravilhoso, querido, o tempo que eles têm avançado lá. Foram dias de descanso. Na realidade não foi dia de descanso não, foi dia de cansar. A gente vai descansar aqui, né? Porque a gente andou muito, correu muito. Graças a Deus eu tive a oportunidade de pregar em 2 cultos. Depois eu ensinei em um discipulado deles. A Kelly teve a oportunidade de ministrar no treinamento da igreja da criança. É uma igreja que tem avançado para um povo, irmãos, que precisa reacender o fogo dentro do coração. Nós sabemos que o povo norte-americano foi evangelizado, foi colonizado por cristãos, diferente do nosso povo que foi colonizado por católicos, e de um tempo para cá a chama do Senhor tem se apagado no coração dos americanos. E nós sabemos, querido, que existe uma palavra que funciona, amém, queridos? E essa palavra tem avançado lá através da vida do pastor Diego e da Ana, e nós já temos visto a igreja de Orlando avançando. Não é? Meses atrás eles estavam em garagem, como você já teve a oportunidade de ver aqui, fotos. Hoje eles já estão em um prédio, em um templo, tudo bonitinho. Eles têm a igreja da criança funcionando, já tem 2 salas da igreja da criança, professores. Eles não tinham ministério de louvor, agora eles já têm. Você fica feliz com isso? Sabe, irmãos, eles estão treinando pessoas, agora os cultos são traduzidos, a pessoa ensina em português e existe uma pessoa que está fazendo a tradução, ora a Ana Raquel, ora o Diego, ora outros irmãos, e nós estamos acreditando que aquela igreja vai avançar rápido, irmão, você crê comigo nisso? E eu fico muito feliz, porque você faz parte daquilo, querido. Quando muitas pessoas não acreditaram, o seu dízimo mensalmente, parte dele é enviado para os Estados Unidos, para ajudar na implantação da igreja de Orlando. Infelizmente é muito pouco perto daquilo que a gente quer dar, mas eu sei que nós somos uma igreja que está crescendo, amém, irmãos? E conforme nós crescemos, nós iremos avançar nessa semeadura, porque essa igreja não só vai fazer aqui, mas vai financiar obras em muitos lugares. Amém? Então, obrigado pela homenagem, obrigado, adolescentes, eu fico muito feliz. E eu tenho ficado mais feliz ainda, porque quando a gente chegou aqui, eu lembro que a maioria das pessoas, elas chegavam para mim, elas falavam assim, pastor, com o que o senhor trabalha? Aí eu falava assim, eu sou pastor da igreja. Não, mas eu sei que você é pastor, mas com o que você trabalha? Aí eu falava, não, eu trabalho, cuido da igreja. Eu faço, não, pastor, você não está entendendo. Meu pai é pedreiro, o outro é isso. O que você faz? E era muito engraçado. Até as crianças, elas falavam muito isso. E eu falo para você, irmãos, já faz meses que ninguém me questiona acerca disso. E é muito interessante porque a partir das crianças mesmo, elas começaram a entender, querido, que existe um chamamento. E eu fico feliz, irmãos, porque quando esse entendimento chega, os missionários vão começar a se levantar, os pastores vão começar a se levantar, porque quando nós acreditamos que no Senhor existe um trabalho, uma vocação, um chamamento, as pessoas também vão acreditar. Então eu digo para você, querido, se o seu filho um dia virar para você e falar que Deus está falando com ele, que ele tem um chamado dentro do ministério, não joga água não. Sabe, seja você aquele que vai ensinar, seja aquele que vai inspirá-lo a correr em cima dessa carreira. Nós sabemos, querido, que aquilo que o dinheiro traz no ministério não é muito. Se você quer ganhar dinheiro, muitas vezes é melhor você trabalhar no secular aí. Mas eu digo para você, o prazer e a satisfação de você estar fazendo algo que muda a vida de pessoas, irmãos, nem o maior salário do mundo podia ter, podia trazer, podia oferecer. Então eu digo que eu sou realizado, eu sou feliz, não só por aquilo que eu ganho, mas por aquilo que eu faço, amém? E eu digo que se eu tivesse que fazer tudo isso, irmão, sem ganhar um centavo sequer da igreja, eu continuaria fazendo da mesma forma, porque aquilo que me motiva é entender que Deus me chamou para algo e nós vamos quebrar as obras do diabo, amém, irmãos? Nós vamos avançar. Então abre sua Bíblia comigo, deixa eu pregar que eu estou com saudade de você. Lá em João capítulo de número 4, graças a Deus que não acharam ninguém para o meu lugar nesse tempo. Né? Graças a Deus que não dividiram a igreja, não fizeram rebelião. Obrigado, irmãos, porque vocês são fiéis, amém? Eu fiquei, já a pessoa chega aí, eu vou entrar, trocar a chave da igreja, fala, pastor, não te queremos mais.
Misericórdia. João capítulo de número 4. Aleluia. Chegou lá comigo? Então eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque depois de algumas semanas nós temos a oportunidade de estar no meio da nossa família, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor nesse tempo cuidou de cada um, mas eu também sei, Pai, que onde existe submissão, onde existe honra, onde existe sujeição, quanto àquilo que o Senhor estabeleceu, ali o Senhor ordena a bênção. E eu oro, Pai, por dias de aceleração, eu oro por dias onde coisas irão acontecer mais rápido na vida dos meus irmãos. Eu oro, Pai, por sinais, milagres, prodígios. Eu oro por intensidade do Teu Espírito sendo despertado nesses dias, Pai. Obrigado por coisas novas chegando, obrigado por um novo tempo, uma nova estação. E tudo isso, Pai, se tornando possível por meio da Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra mudando coisas em nós. Obrigado pela Tua unção produzindo, Pai, algo que só o Senhor poderia produzir, Pai. Obrigado por um tempo poderoso, no nome de Jesus, amém, aleluia. Deixa eu perguntar para você, querido, qual o tamanho do seu Deus? Seu Deus, ele é assim, seu Deus é assim, seu Deus é assim. Qual o tamanho do seu Deus? Quem tem um Deus grandão aí? Aleluia. Eu acho muito interessante, irmãos, porque o tamanho do nosso Deus pode parecer brincadeira, mas ele influencia diretamente em tudo aquilo que a gente pode viver ou fazer. É interessante que muitas pessoas elas dizem que acreditam que Deus é grande, mas elas acreditam em um Deus grande que mesmo sendo grande acaba sendo menor do que o diabo. Tem muita gente, irmão, que fala assim, não, meu Deus é grande, mas quando, não é tipo a Dani, viu aqui o negocinho de porta-passa, não sei se você percebeu, mas na hora que ela estava sentada começou a descer sozinho, e ela começou a olhar tipo a assombração, não é? Tem muita gente, irmão, que ouve um barulho diferente. Tem muita gente que recebe uma notícia e parece, irmão, que o Deus grandão que elas acreditam não é tão grandão quanto o diabo que elas acreditam ou temem. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos, é que existe um Deus grandão que é infinitamente maior do que o diabo. Existe um Deus, querido, que é uma luz tão grande, mas tão grande, que ela ofusca as trevas. Existe um Deus tão grande, irmãos, e tão poderoso, que não importa o tamanho do problema ou da situação, se nós estivermos crendo nele, conhecendo ele, acreditando em quem ele é, a nossa vida vai mudar. Quando nós olhamos para um governo que é conhecido como um governo corrupto, é muito normal você esperar corrupção. Quando você ouve falar de uma pessoa que fala muito palavrão, qual é a tendência? Você esperar ouvir palavrão dessa pessoa. Quando você ouve falar que alguém tem bafo, e você chega perto dessa pessoa, você tem expectativa do quê? De não sentir o bafo, porque ninguém merece, não é verdade? Você já fica mais distante, você já vai, mas eu digo para você, aquilo que você conhece de uma pessoa quanto a um sinônimo, qualidade, ou um conceito que foi criado, vai determinar aquilo que você espera receber dela. Ninguém que está morrendo, irmão, vai no pior médico do mundo. Se você ouve falar mal de um médico, você foge desse médico. É tão interessante que nesses meses atrás eu ouvi falar que muitas mães estavam indo dar à luz no hospital de Agudos. Não sei se você ouviu essa notícia. Por que as mães começaram a ir para dar à luz no hospital de Agudos? Porque muitas notícias começaram a se levantar em meio à maternidade Santa Isabel. Começou a se noticiar que por uma demora de um parto, um bebê morreu, depois uma mãe morreu, e as pessoas começaram a temer, porque um conceito foi criado acerca daquele lugar. Mas deixa eu falar para você, você sabia, irmão, que no dia que uma criança morreu, muitas outras nasceram e estão bem? Você sabia, querido, que em meio a algumas coisas que não deram certo, existem anos da maternidade Isabel, inclusive eu que estou aqui, nasceu lá e está bem? Muitas vezes, irmãos, nós temos deixado informações ou ideias determinarem catástrofes na nossa vida. Muitas vezes nós temos tido medo de coisas porque nós não temos tido o entendimento de quem é Deus e acreditado nele. Irmão, por mais real que seja o seu problema, tão real quanto e mais é o seu Deus.
Não é porque você não pode tocar em Deus que Ele não é real. Não é porque você não pode ver Deus todos os dias com os seus olhos nus que Ele não existe. Eu quero te encorajar nesses dias, irmãos, a acreditar mais em Deus do que nas coisas desse mundo. Eu quero te encorajar a acreditar mais em Deus do que os problemas que você tem ouvido. Sabe por quê? Os problemas, o diabo, os demônios, as coisas desse século não podem te levar a viver aquilo que Deus quer te levar a viver. Existe uma vida melhor do que a gente tem vivido. Existem lugares que Deus quer te levar, existem coisas que Deus quer produzir através da sua vida. Mas para isso nós precisamos conhecer quem Ele é. E uma vez que eu começo a conhecer quem Ele é, e eu dou crédito a isso, eu vou passar a desfrutar das coisas que Deus pode fazer na minha vida. Em João capítulo de número 4, que eu pedi para você abrir, conta uma história que eu acho muito interessante. E é a história da mulher samaritana. A gente usa muito esse texto para falar sobre salvação, mas eu quero mostrar esse texto para você, que nós podemos estar perto do centro do milagre da nossa vida e ainda assim não ter nada na nossa vida sendo mudado. João capítulo 4, no verso de número 6, ele diz assim, Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe então Jesus, dá-me de beber água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo você, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Aí tem entre parênteses, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe então Jesus, verso 10, se conheceras o dom de Deus que há em mim, e quem é aquele que te pede, você então diria, dá-me de beber, e pediria água, porque eu te daria da água viva. Olha que interessante o que Jesus está dizendo aqui, até aqui já é suficiente. Estava uma situação, irmãos, onde a mulher estava em um determinado lugar, e Jesus estava pedindo algo para ela. Essa mulher, ela olhou com uma ótica ou com um olhar para Jesus. Talvez eu acredito que ela achou que Jesus estava dando em cima dela. Você imagina uma mulher sozinha, dando bobeira num lugar de água. Chega um cara bonito, vistoso, porque eu acredito, irmãos, que Jesus era um cara bonito. Deus não ia trazer para a terra um cara feio, irmão, porque era a exata expressão de quem Ele é. E estava lá Jesus, chega para ela e fala assim, ei mulher, me dá água. A mulher começa a falar, que negócio é esse? Você é judeu, está pedindo água, ou seja, que negócio é esse? Você está conversando comigo onde não tem ninguém, porque a Bíblia deixou claro que ele estava sozinho. Não tinha discípulo e essa mulher começou a olhar para Jesus com uma ótica, como um homem que estava querendo se aproveitar dela. Ou talvez como um homem machista, não é verdade? Porque quem tinha que pegar a água do poço era ele, não ela. O homem, ele foi criado com mais capacidade para exercer trabalhos braçais do que a mulher. A mulher se cansa mais fácil, a mulher é a parte que tem que ser mimada, a mulher é a parte que tem que ganhar comida de vez em quando na semana para não ter que lavar a louça, é assim, mulher? A mulher é aquela que tem que ganhar presente, tem que ganhar perfume, tem que ganhar maquiagem, amém, irmão? Mulher, você tem que dar uns glória a Deus, porque senão você vai ficar sem maquiagem. E aquela mulher está olhando, irmãos, e Jesus começa a mostrar algo que eu acho muito interessante. Jesus fala para ela assim, se você soubesse quem está diante de você, na realidade não é você que ia me dar, mas você ia pedir algo para mim. Jesus começa a dizer que se aquela mulher entendesse o poder que existia nele, ela iria acreditar nele, olhar e esperar coisas diferentes. Irmão, aquela mulher estava diante daquele que podia resolver todos os seus problemas. Mas ela não estava olhando para ele como a solução do seu problema. Ela estava olhando para ele como a causa dos seus problemas. Uma mulher que fosse pega conversando com um judeu que não deveria, irmãos, ela passaria por várias punições, porque tinha uma série de regras. A mulher não tinha o direito que você tem hoje. Bem sabemos que grande parte dos direitos que hoje as mulheres têm, foi o próprio povo de Israel que estabeleceu em meio à sociedade. Nunca antes de Deus e da palavra foi dado tanto direito para a mulher, quanto nós vemos na história da Bíblia, irmãos. Hoje mulheres lutam pelos seus direitos, mas foi Deus que começou esse negócio. Você fica feliz por isso? E o que eu quero chamar a sua atenção dentro disso, irmãos, é como nós temos olhado para Deus no nosso dia a dia.
Essa mulher olhou para Jesus, que era a solução do seu problema, e estava brigando com ele porque ele estava falando com ela. E Jesus falou: o negócio é o seguinte, poderia ser totalmente diferente. Ao invés de brigar comigo, se você esperasse algo de mim, a sua vida ia mudar. Irmão, o que eu quero estar trazendo na sua mente com isso? Se nós começarmos a acreditar em Deus como Ele é, se nós começarmos, querido, a ter uma expectativa em Deus acerca do que Ele pode fazer, talvez nós começaremos a chegar a lugares que ainda não temos conseguido chegar. Muitas vezes nós temos olhado para um Deus que a gente aprendeu ao longo da história. Quantas vezes a gente aprendeu, querido, que Deus mata, que Deus aprisiona, que Deus está olhando, esperando como formiguinhas para nos apertar? Quantas vezes a gente aprendeu que Deus não tem prazer no nosso enriquecimento? Quantas vezes a gente aprendeu que Deus coloca a doença para nos ensinar? E pode parecer, irmãos, que isso não seja uma verdade absoluta na vida de muitos, mas tem sido uma verdade parcial. A gente não acredita que Deus tem prazer na nossa pobreza, mas a gente acredita que existe um problema na nossa riqueza. Muitos de nós já saímos de um extremo onde acreditávamos que Deus era ruim. E nós temos vivido uma vida onde nós estamos diante da presença de Deus, e porque nós não temos criado uma expectativa por tudo que Ele pode fazer, a nossa vida está ficando na mesma, irmão. Eu quero dizer algo para você nessa noite: Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Deus tem uma vida melhor do que a gente tem vivido, e eu quero te encorajar, querido, a sonhar mais alto. Eu quero te encorajar a esperar as melhores coisas. Eu quero te encorajar a esperar as melhores notícias, irmão. Eu quero te encorajar, quando você ouvir um barulho no meio do escuro, não esperar o bicho papão ou o demônio, mas esperar Deus. Você está pronto para isso, irmão? Aí a gente está lá e fala: você ouviu? Eu ouvi. Será que é ladrão? Será que é? Não, irmão, ouvi. Deve ser Deus que está mandando um anjo para trazer um Big Mac bem gostoso. Né, ouvi sim, sabe o que deve ser? É a bênção do Senhor que está chegando por alguém. Tem alguém na minha porta trazendo a compra desse mês. Tem alguém batendo na minha porta, não para me roubar, mas para trazer uma boa notícia, irmão. O mundo lá fora prega medo, o diabo prega insegurança, mas a Bíblia nos ensina a confiar em Deus. A Bíblia nos ensina a começar a olhar por uma perspectiva e por uma ótica diferente, irmão. Deixa eu contar um segredo para você: o destino das outras pessoas, independente de ser bom ou ruim, não influencia o destino da sua vida. Você é o Senhor do seu destino, irmão. Sabe por quê? Porque Deus decidiu ser assim. Até mesmo se Deus tiver um plano maravilhoso para você, como Ele tem, e Ele tiver, como aconteceu com a gente, uma viagem linda, se você não acreditar, irmão, você não vai viajar. Se você não acreditar, você não vai ter. Sabe por quê? Porque ainda que Deus possa dar, é uma responsabilidade sua e minha abrir as portas das áreas da nossa vida para que Ele possa entrar. Nós temos dois estilos de vida para se viver. Um que termina em fracasso, um outro que termina em triunfo. E independente dos dois desfechos, Deus sempre vai continuar sendo o mesmo. Deixa eu contar um outro segredo para você. Segunda-feira é o dia que Deus é poderoso, você sabia disso? Mas você sabia também que o mesmo poder que Ele tem na segunda é o poder que Ele tem na terça? É o poder que Ele tem na quarta, na quinta-feira. Na sexta Ele tem um pouco menos, porque Ele já gastou com você durante a semana. Não, irmão, não é assim não. E às vezes nós estamos achando que porque Deus já nos abençoou um montão, a graça acabou. Quantas vezes, irmãos, Deus já tem nos envolvido por uma graça e por um favor, e a gente já está assim: não, Leandro, você não sabe, a minha vida era tão ruim, eu não tinha nada, Deus já fez tanta coisa boa, Deus já me salvou, Leandro, está tudo bem, está tudo bom. Sabe, meu irmão, deixa eu falar para você, a gratidão por aquilo que Deus fez não pode limitar a sua vida àquilo que Deus quer fazer. Eu não posso deixar, querido, que aquela realização, aquela sensação boa de olhar para trás e ver que Deus cuidou da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa saúde, nós não podemos deixar essa gratidão impedir a expectativa de que existe mais, irmão. Durante muito tempo a gente sempre aprendeu, e eu entendo que existem muitas pessoas que só sabem pedir.
Eu entendo que tem gente, irmão, que é mais malandro do que o gato com fome, não é pingo d'água. Eu entendo que tem pessoas assim. Mas nessa noite eu estou pregando para crente, e crente não é assim, amém, querido? Então eu vou entender que você não faz parte desse grupo. E se você não faz parte desse grupo, você tem que fazer parte do outro grupo. Qual é o outro grupo? O grupo que pratica a palavra, o grupo que ama a Deus, o grupo que já aceitou Jesus, o grupo que cada dia peca menos. E esse grupo, irmãos, Deus tem uma vontade, tem um plano, qual é? Ele quer, querido, aumentar as coisas da sua vida. Deus quer melhorar a condição do seu casamento, Deus quer melhorar, querido, os seus sonhos, Deus quer melhorar o seu dinheiro, a sua saúde. Sabe por quê? Porque quando você vai em um lugar, quem aqui já teve a oportunidade de comprar um cachorrinho? Você já teve a oportunidade de comprar um cachorrinho? Como é que você vai e você escolhe o seu cachorrinho? Você pega o mais magro, o mais feio, o mais ramelento, é assim ou não é? É nada, irmão, você quer pegar o melhor, é assim ou não é? De preferência quer lá ficar na frente quando a cachorrinha está dando a luz, para na hora que sair você ser o primeiro a escolher. É assim, irmão. Você está olhando ali, não, eu não quero esse, porque esse aqui só tem metade dessa orelha. Sabe, irmão, você normalmente quer o quê? O melhor, é assim ou não é? Aí você vai lá, vamos lá, um outro exemplo, porque tem gente que não gosta de cachorro. Aí você foi comprar uma roupa. Como é que você compra a roupa? Nossa, eu vou levar essa daqui, ó. Essa daqui está sem botão. Essa que eu quero, vou chegar lá, vou dar para minha esposa, ela vai pegar o botãozinho que vem aqui atrás, ela vai tirar, ela vai custar. Irmão, se você fizer isso, sua esposa vai jogar essa roupa lá na rua. Não é? Você está lá comprando, você quer algo o quê? Novo. É assim ou não é? Você quer algo bom, você quer o melhor. Irmão, por que Deus quer te abençoar e quer te promover? Não só, querido, porque isso é bom, mas porque isso tem tudo a ver com o plano dele de salvação para essa terra. Quando uma pessoa chega, ela olha para o ímpio e fala, olha lá, o cara trata bem a esposa, o cara tem comida, o cara passeia, o cara faz isso. E olha para a gente, irmão, a gente não tem o prato de comida, a gente briga com a esposa e com o marido, a gente briga com os filhos, casamento destruído, a gente não tem emprego, a gente não tem nada. Fala para você, irmão, você acha que ele vai querer ir no seu caminho ou ele vai querer ir no outro caminho? É claro que é no outro, irmãos. Até eu que sou mais bobo, talvez ia querer o outro caminho. Deus não nos chamou para viver uma vida onde aqueles que seguem o diabo vivem melhor do que a gente, irmão. Eu vou falar de novo para você isso. Sabe, precisa acabar o tempo onde nós olhamos para o ímpio e tudo na vida do ímpio é melhor do que na sua vida. Você não pode viver uma vida deixando o diabo te fazer acreditar, irmãos, que o homem lá fora pode prosperar e você não, porque você é crente. Quando você vira crente, a sua vida não piora, a sua vida melhora, irmão. Eu vou falar de novo porque tem gente que não acreditou nisso não. Quando você pisou na porta daquela igreja, irmão, deixa eu falar para você, ainda que você não acredite, só de você estar do meu lado a sua vida vai melhorar. Porque eu acredito que a bênção vai ser tão grande que vai bater e vai respingar. E aí a bênção da vida do James vai respingar. Irmão, você pode entrar daqui incrédulo, mas você vai sair daqui crente. Sabe por quê? Porque aqui tem um povo que crê. Irmãos, e se nós começarmos a viver essa vida, a gente vai crescer junto. Nós não só vamos ter Deus promovendo a nossa vida, mas nós vamos ter Deus usando a nossa vida para promover a vida de outros. Quando eu não acredito que Deus quer, querido, dar coisas para mim, eu também não estou acreditando que Deus quer me usar. Quando Deus colocou para nós um plano de salvação nesse mundo, Ele diz, vocês são luz do mundo e sal da terra. Ele está falando sobre ser o melhor nesse lugar, irmãos. Existe um texto em Romanos 8,32, vai lá comigo. Você que veio na escola dominical hoje, você já leu esse texto. Nós vamos relê-lo. Ou ler novamente, Romanos capítulo de número 8, Deus tem uma vida abundante para nós, irmãos, e eu falo para você, essa abundância não vem do berço que eu nasci, essa abundância não vem das ideias que eu copiei de outros do mundo, essa mudança não vem porque eu casei com uma pessoa rica, essa mudança vem porque eu decidi acreditar em um Deus grandão, irmãos. Aleluia, Romanos 8,32, ele diz assim, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente, graciosamente com ele,
todas as demais coisas. Aleluia! O que é que você precisa, irmão? Deus, Ele mais interessado do que você, querido, Ele quer te dar. Aleluia! Eu sei, querido, como eu disse para você, que existem pessoas que não vivem para Deus, só querem coisas de Deus. Mas existe uma classe de pessoa que vive para Deus. E quem vive para Deus como um bom pai, Deus quer abençoar, irmãos. Deus quer colocar dinheiro no seu bolso, sabe por quê? Porque dinheiro no seu bolso não fica parado, ele entra e sai, ele entra e sai. Deus quer colocar, querido, você em lugares altos, sabe por quê? Porque em lugares altos as pessoas que passarem no seu caminho, elas vão ser afetadas pela sua vida, irmão. Aleluia! O ímpio retém, o crente dá. Por que é que Deus quer te prosperar no seu trabalho? Por que é que Deus quer fazer essas coisas? Porque Ele quer nos usar como luz desse mundo, queridos. Ele quer usar a minha vida e a sua vida para produzir uma transformação na vida de outros. Aleluia. Um povo que foi levado ao deserto, e mesmo em meio à desobediência, mas por ter sido um povo que foi em parte fiel, prosperou. Irmão, o povo de Israel não foi o melhor povo enquanto estava no deserto. Mas por causa dos pequenos acertos, eles tinham coluna de fogo para aquecer, coluna de fumaça para resfriar, tinha alimento todos os dias. A Bíblia diz no livro de Êxodo que durante os 40 anos que ficaram ali, a roupa do corpo não se consumiu. Agora eu pergunto para você, irmão, se um povo não nascido de novo, um povo que era parcialmente obediente, desfrutava de bênçãos, o que é que eu e você podemos desfrutar? O que é que está reservado para nós nesses dias? Irmão, para de pensar pequeno, porque quem pensa pequeno é aquele que serve a um Deus pequeno. Você serve a um Deus grandão, irmão. Então sonha grandão e tenha uma expectativa grande, porque quem crê, quem confessa, quem tem essa expectativa em Deus, vai colher, irmão. Existe uma vida abundante. Não espere o pior, espere o melhor. Não espere as coisas na sua vida sendo destruídas, espere as coisas na sua vida sendo acertadas. O próprio apóstolo Paulo aqui disse, se Deus já deu o que é mais caro, por que Ele não vai dar o que é mais barato? Sabe, irmão, quando isso entrou na minha mente, tudo ficou mais fácil. Porque quando a gente vai pedir presente para o pai, normalmente a gente vai medindo o nível de bondade dele. É assim ou não é? Você cheguei aí, pai, beleza? O senhor está tudo bom? Tá, tudo bom. Então, pai, eu estava querendo um salgadinho. Não, tranquilo, filho, um salgadinho. Na realidade, pai, eu não queria o salgadinho, eu queria um fandangos. Não, tranquilo. Não, pai, na realidade eu não queria um fandangos, eu queria um Doritos. Não é porque eu estou falando isso, porque eu passei no mercado, querido, antes de ontem e estava R$18,90 o pacote do Doritos. Sabe, meu irmão, ele vai medindo até, pai, o negócio é o seguinte, eu quero que você vende a casa para comprar um Doritos. É mais ou menos assim. Sabe, você vai medindo. E eu digo para você, irmão, Deus é um Deus que você não precisa medir o quanto Ele está disposto a te dar. Porque por meio da palavra, Ele já te mostrou que Ele deu o que era mais caro. Aleluia. Se Ele está disposto a te dar o Doritos de ouro, irmãos, por que Ele não te dá o salgadinho? Porque, querido, se Deus está disposto a te dar o seu filho, por que Ele não te daria o dinheiro para realizar o sonho de ter o seu filho na faculdade? Por que é que Ele não daria o dinheiro para você realizar o sonho de ter o seu carro, de comprar, de viajar, de passear? Deus realiza sonhos, irmãos. Mas sabe o que nós precisamos acreditar? Que Ele pode. Ah, meu irmão, eu andando um dos trechos que a gente foi, e aí o pessoal começa a chamar, você que ainda não andou de avião, querido, crê e tem expectativa que você vai andar. Sabe, se você crê que Deus vai me prosperar muito, você pode crer também que eu vou pagar a sua passagem. Amém? Não adianta você só crer que eu vou pagar, tem que chegar dinheiro, amém, irmão? Porque eu não estou a fim de ficar devendo para o Serasa, não. Né? Então a gente vai lá e ele começou a chamar. E é muito interessante que voo nacional não tem muito isso. Tem umas letrinhas lá, tem uns negócios meio nada a ver. Mas no voo internacional eles falam assim, nós vamos começar a embarcar e a gente quer chamar as pessoas da primeira classe. Quando você entra num voo internacional, irmãos, e se você já voou no voo nacional, é muito melhor, eu particularmente prefiro 10 vezes viajar de ônibus do prata do que viajar de avião.
O ônibus do prata, irmãos, ele deita 3 vezes o que um avião deita. Ele é 2 vezes a largura de um banco de avião. Tem um espaço muito maior. Eu prefiro, porque eu consigo dormir muito melhor. E quando você vai entrando, querido, é um negócio até para mexer, eu acho que com a sua cabeça. Você é obrigado a passar por dentro da primeira classe. Não tem aquele negócio de assim, entra pela frente que é bom, entra... Não, eu acho que é para mexer com você, falar, tá vendo, seu pobre, passa reto. É mais ou menos assim. E aí eles chamam a hora que você vê, não é um banquinho, irmãos. É uma cama, particularmente. Quando você vai lá e você olha a mantinha que eles te dão, irmãos, é quase aquele saco de batata, ruim pra caramba. Quando você vai neles, querido, é um edredomzinho que parece uma sedinha, irmãos. Aí você vai lá pra gente, você não tem muita escolha não. O prato vem aquele negócio lá e você come. Para eles, irmãos, tem um menu, que ele vai lá, ele escolhe. Tem uma televisão que é no mínimo umas 4, 5 vezes a que tem na classe econômica. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós temos ficado acostumado que aquele lugar é o lugar das pessoas que não têm Deus. Normalmente a gente passa lá e fala assim, aqui é o lugar dos grandes empresários, aqui é o lugar daqueles que têm esquema com político, esse lugar aqui é o lugar, na realidade aqui é quase o inferno, é a porta, todo mundo que está aqui já vai. Sabe? Tem muita gente que está nessa, irmão. Mas deixa eu falar algo para você, isso não é verdade. Nós precisamos entender, irmãos, que essas pessoas elas estão ocupando um lugar que não é delas, mas é nosso. Essa aí, deixa eu olhar até por uma ótica melhor. Eles só estão esquentando o lugar para a gente sentar, irmãos. Mas como é que isso vai acontecer? Quando você começar a acreditar. Eu não estou dizendo para você ter uma vida gananciosa, irmão, porque isso não faz parte da nossa índole. Nós não somos gananciosos, como eu estou dizendo, quanto mais a gente tem, mais a gente dá. Mas eu estou querendo te inspirar, irmãos, a entender que quanto mais você tiver, mais Deus vai poder te usar. E o segredo de você ter mais, primeiramente é acreditar na grandeza do seu Deus e depois praticar a palavra desse Deus. Acredite, irmão, que Deus tem o melhor trabalho para você sim. Acredite que em meio a um desemprego existe um trabalho para você. Foi muito maravilhoso, Wagninho esses dias foi mandado embora, fechou a empresa. Irmão, Wagninho acordava muito cedo, chegava muito tarde, ficava dormindo só um pouquinho. Daqui uma semana o Wagninho vai começar no outro emprego, que ele só pode dirigir 8 horas por dia, onde tiver tem que parar, tem que dormir, ganha para dormir fora, e na maioria das vezes sai de manhã 8 horas da manhã e chega às 5 horas da tarde, irmão. Sabe o que é isso? É a benção do Senhor. Sabe o que é isso? É você acreditar que ainda que o povo lá não tenha emprego, existe um emprego garantido para você, irmão. E se você acreditar, Deus traz multinacionais por causa de você, Deus abre novas empresas por causa de você, mas tem que crer. Aí às vezes a gente vai lá, não, você sabe, não é, eu não tenho. Tira, querido, o eu não posso, o eu não tenho, o eu não consigo do seu vocabulário. Sabe, começa a ver, começa a olhar. Teve uma hora da nossa viagem, e eu vou contando várias coisinhas que a gente está fazendo para tentar te inspirar, amém, irmãos? E a Kelly estava vendo um lugar de maquiagem lá que é bem baratinho com a Ana. E, irmão, eu olhando, de repente começou a tremer um pouco a minha perna, porque elas estavam saindo do lugar que era baratinho, e aí chegando perto do lugar que era mais caro. E eu olhando, e eu falo para você, lá fora, irmãos, parece ter uma falsa impressão, porque você acha que tudo é baratinho, mas na realidade é tudo vezes 4 mais o tax, que é a taxa, o imposto que é cobrado. Então o negócio lá que, é 10 reais, é baratinho, na realidade é 40 conto, irmãos. 42, 43 com as taxas. E ela começou a ir, e irmãos, eu cocei, falei assim, vou levantar, e eu vou lá falar assim, olha lá amor, o passarinho do lado de lá, né, para dar aquela migué, só que algo começou a trabalhar dentro do meu coração. E eu falei, eu sei que a Kelly é uma pessoa super sábia, eu sei que a Kelly é uma pessoa que não vai gastar além do que a gente pode gastar, e eu sei também que ela precisa passar por esses lugares e ver coisas que um dia ela pode ter para ser inspirada a ter. Sabe, às vezes nós temos só olhado para aquilo que a gente pode pagar, mas nós precisamos também olhar para aquilo que a gente não pode, porque aquilo que a gente não pode pagar hoje é aquilo que amanhã a gente vai poder pagar. E se a gente não poder pagar, irmãos, vai ser aquilo que a gente vai ter, porque tem alguém que pode pagar e vai dar para a gente. Amém, querido? E eu fiquei de boa na minha, graças a Deus ela não gastou muito não, fiquei feliz, sobrou dinheiro para chupar 2 balas de uma paçoca. E aí, brincadeira, irmão, sobrou um pouquinho mais. E aí a gente foi lá e foi algo maravilhoso, irmãos.
Sabe, deixa eu falar algo para você. Não olhe para aquilo que o mundo diz que você pode olhar. Sabe, não querer estudar na faculdade que você acredita que o seu nível financeiro pode te proporcionar. Tem um amigo nosso que é o Newton, ele cresceu com a gente. E o Newton veio sempre de uma família pobre, tão pobre quanto a minha família. E eu lembro que chegou um tempo e o Newton não gostava de estudar, gostava de zoar, era da turma da bagunça. Mas teve um dia, irmãos, que o Newton falou, eu vou ser médico. Irmãos, eu olhei e falei assim, meu Deus, né? O que eu falo? Eu inspiro, eu jogo água. E eu falo para você, querido, ele decidiu acreditar. Durante 3 anos ele ficou estudando para conseguir entrar numa faculdade. Na primeira faculdade de medicina não foi a que ele queria, não. Era uma faculdade que precisou colocar dinheiro, tinha só alguns descontos, mas ele continuou estudando, ele continuou correndo atrás. Resumo da ópera, ele conseguiu ir mudando de faculdade até chegar numa faculdade que ele queria. Hoje ele não é o Newton, hoje ele é o doutor Newton. Sabe, irmão, e ele morava, sabe onde? Joaquim Guilherme. Né, ali, pertinho do Rogério, pertinho do Paulo. Joaquim Guilherme. Aí pode sair alguma coisa boa do Joaquim Guilherme? Pode sair alguma coisa boa do Jardim Vitória? Pode sair do Ouro Verde? Sabe, irmão, não pode não, vai! Não é verdade, nós acreditamos nisso. Onde é que você mora? É ali, querido, que vai ser conhecido. Eu fiz questão, quando eu estava viajando, as pessoas, de onde você é? Bauru. Bauru, falei assim, é onde o Pelé começou a jogar bola, onde veio o primeiro astronauta do Brasil. Assim, minha cidade que manda leite meu, irmão. Sabe, daqui a pouco eu vou poder falar de você. Qual é o Bauru? Não, Bauru é aquele lá, sabe aquele empresário bem sucedido? Sabe aquele que foi conhecido por curar milhares de pessoas? Irmão, você vai ser o ponto de evidência nessa cidade, porque a gente serve a um Deus grandão, porque a gente crê em um Deus grandão, irmão. Um Deus que nos leva além daquilo que a gente pode pagar. Um Deus que nos leva a viver coisas sem dívidas. Mas aí vem, eu quero trazer um ponto de equilíbrio para você. O fim é o fim, o meio é o meio e o começo é o começo. Nossa, Leandro, o que tem a ver isso? Eu não posso, irmãos, começar pelo fim, nem terminar pelo começo. Ou seja, qual é a estação que você está vivendo? Ah, Leandro, eu estou vivendo uma situação onde seria algo muito, mas muito grande mesmo, eu começar a ter dinheiro para pagar a minha luz. Irmão, é aí que o milagre vai começar a acontecer. Não, Leandro, você não sabe, pagar a luz já está boa, mas você não sabe, faz muitos anos que eu tenho vontade de casar. E eu nunca casei, e até, irmão, estou com isso no coração, estou querendo fazer um casamento coletivo esse ano aí. Não é um casamento coletivo de primeira, com tudo de primeira, docinho de primeira, churrascão de primeira, flor de primeira, tudo aí, então já vai confessando comigo o que a gente vai fazer. Se você não ter oportunidade de entrar de noivo dentro da igreja e quiser, irmão, a gente vai marcar uma data e vai fazer um negócio muito louco aqui. Não é? Então já vai gerando isso da pastora, eu não posso pagar, mas você pode crer, irmãos. Sabe, então você pode crer por um casamento, você pode crer talvez por uma motinha, você pode crer talvez por um carrinho. Talvez, irmãos, você pode crer para ver a primeira vez a praia. Sabe, eu falo para você, e talvez, irmãos, por uma viagem internacional, vai ter um custinho, porque a gente tem que tirar passaporte, tem que tirar visto, tem que gastar um pouquinho mais. Mas para a gente ir visitar a praia, a gente gasta um pouquinho menos. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro crer para a praia. E quando eu desfrutar da fidelidade de Deus para ir para a praia, aí eu pago para o pastor ir para a praia comigo também. Mas eu já estou podendo pagar para 2, aí eu vou começar a crer para quê? Para outras viagens. Eu vou começar a crer para ter outras coisas. Eu vou começar a crer para promover coisas para os meus filhos. Então entenda, querido, que tudo na nossa vida é uma crescente. Não porque Deus é um Deus crescente, mas porque nós estamos em desenvolvimento. Deus, ele poderia derramar tudo sobre as nossas vidas hoje, mas talvez, irmão, se viesse no seu bolso todo o dinheiro que Deus quer te dar, você nunca mais pisava aqui dentro. Tem gente, irmão, que ficar rico não é bênção, mas é maldição, porque se tivesse todo o dinheiro que precisa, desviava. Tem gente que se não tiver algo toda semana para crer, esquece de vir na igreja, irmão. Então deixa eu falar para você, comece a alinhar o seu coração. Comece a viver uma vida de fidelidade, e você vai ver que essa vida abundante vai começar a brotar. Onde? Na estação que você está vivendo hoje. Ah, pastor, eu estou precisando crer para fazer um negócio aqui no meu cabelo, porque você sabe que está complicado. Então, irmão, você vai crer e Deus vai dar o dinheiro do seu relaxamento.
Deus vai dar o dinheiro da sua chapinha. Deus vai dar dinheiro do seu dread, do seu alisamento, vai dar dinheiro do remédio da calvície. Deus, querido, irmão, cada um tem um problema aí. Isso aí, vai dar, irmão. E eu falo para você, mas Deus não está olhando para ninguém, né? Sabe, irmão, vai vir. Mas nós precisamos começar a acreditar que existe algo sobrenatural que pode fazer parte da nossa vida. Irmão, não viva como um homem natural, porque você não é primeiramente isso. Não viva como o ímpio vive, porque você é espiritual. O ímpio, ele faz a conta, 1, 2, 3, 4, 5, sabe o que o crente faz? Ele faz, eu tenho 10 para pagar, mas eu tenho só na minha mão 7, na realidade eu não tenho 7, porque eu já estou dando 2, não tem mais 2, eu não tenho mais 5, eu tenho só 3, porque já dei mais 2, a hora que você vê, você vai na sua conta final, você não tem mais 5, nem 2, nem 10, você tem 50, porque algo sobrenatural aconteceu no meio do caminho. Isso é a vida do sobrenatural, essa é a vida abundante, mas eu tenho que crer em Deus. Um Deus que é maior do que o diabo, um Deus que é maior do que o bicho papão das contas, um Deus que é maior do que todas as coisas que tentam nos afligir. Tem um texto lá em João, abre comigo, João capítulo de número 16, aleluia, eu estou pronto para crescer, irmão, eu estou pronto para desfrutar de coisas. Deus falou muito nesses dias ao meu coração, irmãos, e quando teve um dia da nossa viagem, na segunda etapa dela, e eu quero que você entenda algo. Todas as vezes que eu contar algumas coisinhas, eu quero que você olhe pelos olhos bons, amém? Eu não quero que você olhe e fale assim, o pastor folgado lá, estava lá e eu estava aqui, não. Eu quero que você olhe para ser inspirado, porque você pode começar a falar para a Kelly, quando a gente estava andando, principalmente, eu estava andando na Disney, estava andando em Nova York, aí eu falei assim, nossa, daqui a pouco vai ter um monte de gente da nossa igreja aqui. Sabe, irmão, e eu olhando assim, e sempre um dos meus sonhos, eu sempre falei para todo mundo, era chegar na esquina ali da Times Square, fechar o olhinho, sabe, e ver as pessoas passando do lado, falando os mais diversos idiomas, abrir o olho, dar um 360, assim, ver aquele monte de painel de LED. E num dos momentos que estava lá, eu olhei para a Kelly, e tem uma escadinha lá, eu não sei o nome daquela escada, né, mas eu sei que tem um nome, que é uma escadinha vermelha, bem na Times Square assim, e as pessoas sentam ali, comem, descansam o pé, eu sentei, e eu fiquei olhando, irmãos, eu fiquei com vontade de chorar, só não chorei porque todo mundo ia olhar para mim, e eu comecei a falar para aquela, eu falei assim, só Deus para trazer a gente aqui, sabe, eu olhava e eu falava assim, puxa, com certeza aquele ali nasceu num lugar melhor do que eu, com certeza aquele ali estudou numa escola melhor do que eu, as pessoas falando fácil, 2, 3, 4 idiomas, sabe, eu pensando, eu falei assim, puxa, só Deus para tirar o menino lá do Otávio Razi, né, cabeçudinho, né, que não sabia falar nem o português direito, jogar no centro do mundo, sozinho. Sabe, irmão, eu olhava lá e falava, pai, obrigado. E eu comecei a entender, irmãos, que se Deus tinha me levado ali, sabe qual era o limite para Ele me levar, irmãos, para outros lugares? Sabe, irmão, onde é que Deus já te colocou? Sabe, irmão, o mesmo Deus que foi fiel para te trazer até aqui, Ele vai ser fiel para te levar em outros lugares, irmãos. Sabe, mas sabe para isso que você precisa despertar, querido, uma convicção dentro de você, que Deus é maior do que tudo aquilo que você precisa. Que mais desejoso de te abençoar do que você de receber é Deus de te dar, irmãos. Sabe, e nesses dias eu começava a olhar cada coisa que eu olhava, irmãos, eu falava, pai, obrigado. E eu andando pelos lugares, eu vendo as coisas, eu falava, pai, obrigado. Pai, obrigado. E aí os meus dólares eu começando a olhar e falei assim, puxa, eu tenho que começar a segurar um pouquinho, né, porque senão vai faltar dólar para os últimos dias. E a gente teve que parcelar em 10 vezes a nossa passagem, parcelamos em 6 vezes as entradas do parque, tudo dentro de uma condição que a gente consegue pagar, porque a gente foi fazendo uma previsão durante algum tempo. E aí isso acabou com o limite do meu cartão de crédito, porque não sei se você tem um limite de 20 mil, mas eu ainda não tenho, amém, irmãos? E acabou, ia olhando e tinha um negocinho e eu comecei a falar assim, puxa, eu tenho que fazer uma continha, é isso diário, vou gastar isso para comer por dia. E aí de repente, irmão, quando eu chego, aí as pessoas, Leandro, a gente quer dar uma oferta de $500 para você. Uau.
Irmão, $500 é R$2.000, irmãos. Sabe, eu falei assim, o quê? Isso aqui é para você passear, é para você comer, para você brincar. Meu irmão, aí eu parti de braçada mesmo. Né? Aí eu vou tomar Coca-Cola, eu vou chupar sorvete. Sabe, irmão, Deus cuidando de cada detalhe. Sabe, não faltou, irmãos. E eu digo para você, Leandro, com o seu salário você poderia pagar? Não. Sabe, irmãos, mas graças a Deus que não é o meu salário que paga os meus sonhos. Sabe, graças a Deus, Deus levantou líderes maravilhosos que deram uma oferta maravilhosa para a gente, que custeou muita coisa da gente na viagem. Deus levantou pessoas lá em Orlando para nos abençoar. Deus levantou pessoas em outros lugares para nos abençoar. Ei, irmão, deixa eu falar algo para você. A nossa parte é crer, porque a de pagar vem de Deus. Sabe, a sua parte é acreditar, porque o milagre vem dele. A sua parte é começar a falar o que é que vai acontecer. Sabe, meu irmão, pode ser que o seu emprego seja bom, mas deixa eu falar algo para você. Deus quer tornar esse lugar melhor. Deus quer tornar algo, fazer algo diferente. Então, como eu estava dizendo lá atrás sobre a faculdade, não espere no seu filho fazer uma faculdade ruim, porque você pode pagar a faculdade ruim. Deseja a melhor faculdade, irmãos. Ah, Leandro, mas como ele vai entrar lá? Só é paga, irmão. Não deixa Deus se virar com isso. Sabe, Deus muda a lei, Deus muda a portaria. Talvez Deus coloque um milionário no seu caminho e fale, eu vou pagar para essa pessoa. Eu estava vendo um testemunho esses dias, a neta do seu Marcos, que é o nosso tesoureiro do Hahaha. Ele estava falando que ela estava querendo fazer, não lembro se era um mestrado ou um doutorado numa faculdade aqui perto, e ela não podia pagar. E ela frequenta a igreja Bola de Neve. E ela começou a ir lá, tal, começou a ir na igreja certinho, começou a confessar coisas. A gente encontrava ela, o seu Marcos se formou no Rema. Ele começou a falar, Isabela, confessa a palavra da fé funciona. E ela ia na igreja de domingo, se alimentava, durante a semana se alimentava, confessava a palavra. E ela falou assim, eu não tenho como pagar, mas eu vou começar a fazer a minha pós-graduação. Resumo da ópera, irmão, do nada, ela foi em um evento de artes marciais, para ajudar uma pessoa que estava lá fazendo uma demonstração de quiropraxia. E ela foi lá gratuitamente, foi ajudar essa pessoa, e uma das pessoas que ela foi e fez lá, apertou a quiropraxia, ela falou assim, nossa, você é muito boa. Ela falou assim, puxa, obrigado. Ela falou assim, não, você é muito boa, eu quero te ajudar. Ela falou assim, mas como assim, como você quer me ajudar? Ela falou, você quer continuar estudando? Aí ela falou assim, eu quero. Ela falou assim, então, porque o negócio é o seguinte, eu tenho uma amiga que ela trabalha no hospital de Botucatu, e ela está desenvolvendo um projeto dentro dessa área, assim, e eu acho que tem tudo a ver com você. Você quer que eu fale com ela? Porque ela está precisando de uma pessoa que entre dentro do projeto, e esse projeto vai custear todo o processo de pós-graduação, porque quem fazia isso terminou uma parte e mudou para a França, uma coisa assim. Ela falou, eu não posso garantir para você 100%, mas 90% é certo que vai conseguir. Deu o nome para a mulher, resumo da ópera. A Isabela foi lá, a mulher olhou para ela e falou assim, você é exatamente quem eu preciso. Começa a trabalhar comigo. Ela tem que ir lá, irmãos, eu acho que a cada 15 dias só fazer alguma coisinha na faculdade, e ela está começando a pós dela de graça. Ei, irmão, quem disse que você precisa ter dinheiro para pagar? Você só precisa ser fiel e crer. Você só precisa, querido, praticar essa palavra e crer na grandeza do seu Deus, e as coisas vão acontecer, querido. É assim. O que é que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, irmão? Seja inspirado por aquilo que acontece na vida dos outros. Seja inspirado por princípios bíblicos. Seja inspirado pela minha viagem, pela viagem da Kelly. Sabe, eu falo para você, irmãos, eu abri uma porta para você. E eu vou fazer questão de daqui a pouco abrir outra porta para você. Sabe, se nós começarmos a crer juntos e confessar junto, vai ser você. Sabe, eu achei muito legal e eu fiz verdade, velho. A Ellen ficou mandando mensagem pra gente, então se você não mandou mensagem no WhatsApp nesse tempo, você perdeu algumas coisas. E a Ellen ficava mandando mensagem e ela falou assim, Kelly, confessa que daqui a pouco é a Ellen que vai estar aí. Sabe, irmão, e eu decidi pegar junto com essa fé com a Ellen. Em cada lugar que eu ia, eu falava assim, daqui a pouco é a Ellen e o Fábio que vai estar aqui. E eu começava a falar, daqui a pouco é a Ellen e o Fábio que vai estar aqui, irmão, e vai ser daqui a pouco eles que vão estar ali.
Sabe, eu falo pra você, e aí se você quiser já dá a lista do seu nome, porque eles vão confessar que o próximo que vai estar lá é você. E juntos nós vamos fazer, irmão, sabe por quê? Deus não deseja que uma pessoa seja próspera. Porque, querido, quando uma pessoa só se destaca, um ou outro Zé Mané pode virar e falar assim, ah, isso daí, aquele negócio é 1 em 1 milhão, é uma mera coincidência. Mas quando as pessoas olharem para essa igreja e ver que não é 1 nem 2, mas que quem pisa naquela porta prospera, irmãos. Quem vê que quem passa naquele lugar muda a vida, a família cresce, os filhos estão no Senhor, querido, eles vão ver que existe uma palavra que tem sido pregada e funciona. O que é que você está esperando de Deus, querido? O que é que você acredita que Ele vai fazer na sua vida? Seja fiel a Ele. Confesse, sonhe, creia, cola coisas na parede da sua casa, confesse coisas diariamente, ore, faça a sua parte. Poupe o que tem que poupar, mas dê aquilo que tem que dar. E a prática dos princípios de uma forma equilibrada e verdadeira vai mudar a sua vida. Amém ou não amém? Você está pronto para prosperar? Você está pronto, querido, para se não for você o próximo a viajar, Deus te usar para pagar a viagem de alguém? Amém? Talvez, irmãos, você esteja desejando algo, mas Deus chega no seu coração e fala assim, você vai ter o que você quer. Mas antes de você ter o que você quer, você vai promover o que os outros querem. Sabe, irmão, eu ficaria tão feliz quanto viajar de ver alguém viajando. Sabe, eu fico feliz quando eu tenho a oportunidade de comprar algo, mas eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa tendo a oportunidade de comprar. Sabe como eu fico feliz de ver os meninos tirarem carta, como eu fico feliz de ver os meninos, dirigindo, daqui a pouco o Joãozinho vai estar comprando carro, o Igor vai estar comprando carro. As coisas, sabe, meu irmão, eu vibro. E eu falo, você pode perguntar para a Kelly, às vezes eu estou andando na rua, eu falo, puxa, quanto será que é esse carro aqui? Eu podia estar com dinheiro agora para comprar e dar para os meninos. Sabe, meu irmão, eu fico tentando estimular coisas para Deus trazer no meu coração, para que eu possa ser bênção na vida de outros. Sabe, talvez hoje você não tenha dinheiro para trocar o seu carro, mas o seu dinheiro dá para comprar um carro para o outro. Amém, irmão? Aí tem gente que fala assim, que pastor muito louco, está falando de dar carro, é assim mesmo, irmão. Eu estou falando de dar carro porque é etapa. Eu sei, alguém aqui já deu algum carro para alguém? Então, irmão, a gente tem que começar a dar carro, porque como a gente vai dar iate, lanche, avião, não é? Pastor, eu não estou nesse negócio de dar carro, então dá churrasco, dá festa de aniversário. Irmão, você já imaginou pegar uma menina que está fazendo 15 anos e você virar e falar assim, eu sei que você não tem condição de fazer a sua festa. Eu não posso pagar a festa mais maravilhosa do mundo, mas eu quero fazer algo para você e tornar esse dia especial. Já imaginou? Você chegar para um menino que tem 18 anos, você sabe que não tem condição de tirar a carteira de motorista, e você sabe que carteira de motorista ajuda muito no processo de conseguir emprego. Aí você chega e fala assim, o negócio é o seguinte, você tem dinheiro para pagar a sua carta? Não, não tem, então deixa comigo que eu vou pagar. Não, pastor, mas você não sabe, eu não tenho dinheiro para pagar à vista. Parcela, irmão, fica um ano abençoando ele. Amém, amém. Sabe, irmão, se a gente não puder acreditar nessas coisas, quem vai acreditar? E eu estou pronto, irmãos, para as pessoas já acharem que a gente é muito louco. A gente já tem sido visto como muito louco, fazendo ha-ha-ha, fazendo as coisas, e vai ser mais louco ainda, na hora que as coisas começarem a crescer. Você vai ver, irmão, no bastidor tem muita coisa acontecendo, no reino do Espírito muita coisa acontecendo. Daqui a pouco vai pipocar as coisas, sabe por quê? Porque a palavra está sendo pregada, porque fé está sendo falada, e coisas vão acontecer. Amém ou não amém? Então deixa Deus te usar. Aleluia, Deus é maravilhoso. Aleluia.